Bom, falar com o chefe é uma coisa simples? Conversar com o chefe? Para muitas pessoas não é algo simples. E hoje, no nosso vídeo, a gente vai dar dicas práticas, básicas, um roteirinho para que você possa conversar com seu chefe sobre absolutamente tudo. Então, assiste o vídeo até o final, curte, comenta, manda para as pessoas, porque o nosso intuito é que esses vídeos, essas informações cheguem para o maior número de pessoas possíveis. A gente começou o canal há pouco tempo e a nossa intenção é que as pessoas possam viver uma vida muito melhor com essas ferramentas que podem ser aplicadas no cotidiano. Então, vamos lá. Por que para nós é tão difícil conversar com um chefe? O que a gente acha que é complicado? Porque existe uma relação hierárquica, uma relação de poder, que a gente entende como se fosse uma relação de poder. E essa relação que a gente sente como se fosse desequilibrada nos afasta da honestidade, nos traz insegurança, medo para conversar. Isso faz com que a gente fique muito afastado e com muitos receios em relação à nossa comunicação. Ou a gente não se comunica de jeito nenhum, ou a gente vai lá, se comunica mal e tem um resultado muito ruim com isso. Então, antes de tudo, o que a gente pode fazer quando nós decidimos conversar com o nosso chefe sobre um assunto? Seja ele o que for. Um assunto sobre o serviço em si, sobre uma situação específica pessoal que você precisa dividir, que seja delicada. Se for uma questão de férias, de aumento. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer, então anota aí, o primeiro passo, é você usar a ferramenta da adequação do momento. É uma ferramenta muito conhecida na gestão de conflitos que nos ajuda a não agir de forma precipitada, não reativa. A gente aqui pensa qual é o momento mais adequado para ter aquela conversa. Então, você vai ver todo o contexto do seu chefe, o seu contexto, ver qual que vai ser o momento ideal para conversar, e aí sim você vai escolher esse momento. Vai marcar com ele esse momento, você vai trazer qual é a pauta que você quer conversar com ele, porque um chefe e qualquer pessoa tem interesse em saber com que o outro interlocutor quer falar, para não gerar uma ansiedade. Então, você vai ser muito preciso sobre o assunto, sobre o horário, sobre o local, e isso já vai trazer uma tranquilidade para você e para ele. Esse foi o primeiro passo. Bom, o segundo passo também é muito importante. A gente precisa fazer o seguinte: se agora que você já escolheu o momento, você precisa se preparar. E normalmente a gente não está preparado para conversar com o nosso chefe, porque o primeiro obstáculo é a insegurança. Então, o que você tem que tratar? Acabar com a insegurança. Como eu disse para vocês, a gente se sente inseguro porque a gente entra num polo, num paradigma de poder, em que a gente imagina que aquele superior hierárquico, ele tem um poder muito grande sobre nós. Ele é uma pessoa poderosa, seja socialmente, seja dentro da empresa, seja um poder que a gente acha que ele exerce sobre nós. Mas isso é uma falácia. A gente precisa entender que aquela pessoa não é melhor nem pior do que eu. Ela exerce uma função em que ela coordena as minhas atividades. Ela me conduz. Se for um chefe direto, né, um dono de uma empresa, ele é dono daquele negócio, ele me contratou para fazer um serviço. Então, ele tem um papel e eu tenho um outro. Esse esclarecimento é algo que parece lógico, mas que na nossa mente, no nosso mindset, muitas vezes a gente fica preso, agindo como se nós fôssemos uma espécie de refém. É como se nós fôssemos uma espécie de escravos, né? Que a gente não tivesse a liberdade para falar. Então, quebre essa insegurança. Ela não tem propósito. E se você falar as coisas da maneira certa, adequada, com uma forma adequada, com respeito e inteligência, a consequência dessa conversa não vai ser ruim. Então, a gente tem que se libertar dessa insegurança. Bom, o nosso terceiro passo, que também é muito importante, é ser objetivo. A nossa tendência, quando nós vamos nos comunicar, é trazer muitos aspectos de percepção, de emoções, e a gente esquece de ser preciso no pedido. A base da comunicação não violenta é a gente compreender as nossas próprias emoções, as nossas próprias percepções,
as necessidades que a gente tem e sintetizar isso de uma maneira muito clara. Saber o que a gente quer. E para um gestor, para um chefe, para um superior hierárquico, isso é fundamental. Normalmente são pessoas mais objetivas, que eles querem compreender o que você quer, qual o seu interesse e como é que vocês podem chegar numa resposta final. Então você precisa entregar isso para ele. Evitar qualquer tipo de divagação, de não trazer objetivamente o que você quer apresentar, ou qual é o seu pedido específico. Outra coisa que é um próximo passo que é muito importante é se ater à forma. Aqui eu já compreendi o local, o momento, eu já estou com o mindset da minha segurança muito firme. Eu também já tenho uma objetividade, eu já sei o que eu quero, quais são as sugestões que eu vou fazer, o que para mim é importante. Bom, agora que eu já estou preparada, eu preciso adequar a forma. A forma de me comunicar vai ser muito importante. Então, além dos aspectos básicos de comunicação, que é respeito, honestidade e empatia, aqui, nessa natureza de relação que existe entre um superior hierárquico e o seu funcionário, a gente precisa colocar outros pontos. O seu chefe não espera de você e não seria adequado que você falasse de uma forma impositiva, acusatória, vitimista. Aí vocês vão falar assim: nossa, Janine, mas isso é básico, né? Claro que eu não vou falar assim com o meu chefe. A gente, com uma certa falta de consciência, tem o hábito de fazer isso sim. Então, muitas vezes, quando a gente vai falar com o chefe, a gente já está num limite, num limiar muito difícil. E a gente já fala de uma maneira acusatória, às vezes não diretamente a ele, mas a área, ou então a empresa, ou até a sociedade. A gente fala assim de uma forma muito acusadora, ou então julgando muito todas as situações. É comum também que a gente se vitimize demasiadamente para demonstrar para ele que a nossa situação é ruim, difícil e que a gente precisa de uma certa ajuda. Essa situação desequilibra ainda mais a comunicação e ela é muito inadequada. Outra coisa que é muito importante na forma é a gente não se autopromover. Quando a gente pretende alguma coisa, no exemplo de pedido de férias, ou então querer precisar de uma folga, tentar reestabelecer horários, a gente tem uma tendência de se autopromover. Falar o quantas atividades tem feito, o quão importante você é para a empresa, tudo que você fez durante todos esses anos. Isso é muito ruim para a comunicação, porque gera uma barreira. O interlocutor, ele entende que você está se autopromovendo, está se divulgando, porque você está querendo alguma coisa que você não merece. Então, quando você estabelece essa comunicação, ele já coloca uma barreira em te escutar de verdade. E aí ele já fica criando as desculpas que ele vai dar para não te atender. A mesma coisa acontece com a acusação. Se você fala de uma maneira julgadora, acusadora, às vezes até com uma certa sutileza, mas fala assim, a barreira se estabelece. E o interlocutor ele faz o quê? Se protege, se afasta de você. Então, essas dicas, elas são realmente muito diretas, muito precisas, e se você conseguir aplicar na sua vida prática, você vai ver a diferença que vai fazer. Espero que vocês consigam fazer, depois venham aqui e digam se vocês conseguiram, se deram certo, e se tiverem alguma dúvida, para mim vai ser uma alegria respondê-los. Até o próximo vídeo.